Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício e eu quero convidá-la e convidá-lo para a nossa aula de número 132. Sim, 132 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E na aula de hoje, fantásticas essas aulas que nós estamos tendo, já caminhando para o final da obra, interessantíssimas, pois vemos as experiências, né? Experiências de espíritos em expiação terrestre, né? Esse é o temário do capítulo 8 da segunda parte. E hoje temos a muito elucidativa, muito instrutiva história de um médico muito bom, sábio, né? Sábio, porém muito ambicioso. E nós sabemos que a ambição, quando ela passa um certo limite, ela torna-se doentia e causa muito mal. Então vejamos que lição para nós, para mim, para você, para todos nós. Então, esse texto está no livro Céu e o Inferno, claro, né? Segunda parte, capítulo 8, intitulado Um Sábio Ambicioso. A senhora B, desculpe, a senhora B de Bordeaux não sentiu as pungentes angústias da miséria, mas foi toda a sua vida a mártir de dores físicas pelas inumeráveis enfermidades pelas quais foi atingida. Durante 70 anos, desde a idade de 5 meses, e que quase cada ano a colocava à ponta do túmulo. Aí, com essa introdução, já se vê, né, essa senhora B, que morreu aos 70 anos de idade, né? Ou, aliás, um pouco mais que 70 anos de idade, mas desde os 5 meses sofreu, né, dores terríveis, dores físicas, né? Então, vamos continuar aqui. 3 vezes foi envenenada pelas experiências que a ciência incerta fez nela. É preciso entender que na época, né, a medicina ainda era muito experimental, não se tinha ainda muitos conhecimentos de bioquímica, a ciência bioquímica nem existia, né? A farmacologia ainda não havia desenvolvido os medicamentos que hoje nós temos, né? É preciso levar em consideração a época desses sofrimentos, tá? Bom, e o seu temperamento, arruinado pelos remédios tanto quanto pelas doenças, deixou-a até o fim dos seus dias vítima de intoleráveis sofrimentos que nada podia acalmá-la. Sua filha cristã, espírita e médium, pedia a Deus, em suas preces, para abrandar as suas cruéis provas. Mas seu guia espiritual disse-lhe para que pedisse simplesmente para ela a força de suportar com paciência e com resignação. E ditou-lhe as instruções seguintes. Vede que coisa interessante, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, se eu não me engano, que é no capítulo que é o Pedi e Obtereis, né? O capítulo que fala sobre as preces, os benfeitores espirituais nos dizem que aquilo que devíamos pedir em prece unicamente era a força, para termos força, coragem e resignação diante as vicissitudes em nossas vidas. É isso que realmente precisamos pedir, não mais que isso. Fica a nota aí, não é? Bom, então o guia, né, da médium deu as seguintes instruções a ela, filha da senhora B. Né? Olha só. Tudo tem a sua razão de ser na existência humana. Não há um sofrimento que causastes que não encontre um eco nos sofrimentos que suportais.
Não há um de vossos excessos que não encontre um contrapeso nas vossas privações. Não há uma lágrima que caia de vossos olhos sem ter uma falta para lavar um crime algumas vezes. Então vejamos bem o guia, né, da médium já dizendo que, olha, é como se ele dissesse, o que se passa é porque se merece. O que se passa é porque se contraiu para si mesmo. O que se passa é aquilo que se deve, né? Então, resignação para entender, para obter sabedoria, confiança em Deus e suportar, né, as penas, os sofrimentos. Né? É fácil falar, né? É fácil dizer suporte, né? Aceite, né? Mas, como diziam os antigos, né? Meu pai dizia muito, quem sabe onde o calo aperta é quem calça o sapato, não é verdade? Mas é certíssimo, né? Certíssimo. A doutrina espírita nos ensina isso. Inclusive quando ele diz aqui, ó, não há um sofrimento que causastes que não encontre um eco nos sofrimentos que suportais. Causa e efeito, ação e reação, né? Muito interessante. Nada acontece sem propósito, né? É o que o guia também fala. Nada acontece sem propósito, sem uma razão de ser. Nada, absolutamente nada. E aí ele continua. Suportai, pois, com paciência e resignação as vossas dores físicas e morais, por cruéis que vos pareçam, e pensai no lavrador, cuja fadiga cansa os seus membros, mas que continua a sua obra sem deter-se, porque tem sempre diante dele as espigas douradas que serão os frutos de sua perseverança. É o fruto do trabalho, né? E tudo é trabalho, né? Resignar-se é trabalho, vivenciar as dores, as alegrias também, vivenciarmos os percalços da vida, enfrentar com coragem, com resolução, com resiliência, com paciência, com resignação. Isso é trabalho também. E os frutos do trabalho serão proporcionais à qualidade do trabalho, não é assim? Muito interessante. E o guia continua. Tal é a sorte do infeliz que sofre sobre a vossa terra. Todos nós, né? A aspiração da felicidade, que deve ser o fruto da sua paciência, olha só, torna-o forte contra as dores passageiras da humanidade. Bonito, né? A aspiração da felicidade, que deve ser o fruto da sua paciência, torna-o forte contra as dores passageiras da humanidade, né? A felicidade, né? É para onde nós caminhamos, né? A felicidade que nós iremos alcançar quando aprendermos, né? Quando formos dignos dela. Felicidade não é uma coisa que simplesmente se tem. Felicidade é uma coisa que precisa ser conquistada. Quando nós a conquistarmos, sim, finalmente seremos felizes. Bom, e o guia continua. Assim ocorre com a tua mãe. Ele vai falar dela agora, especificamente da mãe dela, né? A senhora B. Cada dor que ela aceita como uma expiação é uma mancha apagada de seu passado. E quanto mais cedo todas as manchas estiverem apagadas, mais cedo ela será feliz, né? Corrigenda, né? Reequilíbrio com as leis cósmicas, reequilíbrio com os crimes que cometemos, reequilíbrio com aqueles e aquelas que fizemos chorar, com todos aqueles e aquelas que fomos negligentes, injustos, impiedosos, cruéis até. Não sabemos o que fizemos no passado, né? Não sabemos mesmo. E muitos de nós sabem do que fez nessa vida já. É muito importante não esquecer disso. Bom, só a falta de resignação torna o sofrimento estéril, porque então as provas estão a recomeçar
Se você não entende o que está passando, né? E muitas vezes até se revolta com o que está passando, vai ter sempre que recomeçar. Aí vai demorar mais e mais e mais até que tenhamos a consciência. Bom, o que é, pois, mais útil para ela é ter coragem e submissão. É o que é necessário pedir a Deus e aos bons espíritos conceder-lhe, o que já comentamos. Tua mãe, e aqui interessante, porque aqui o guia vai explicar, né, para a médium, que é filha lá da senhora B, que está sofrendo muito, ele vai explicar as causas desse sofrimento dela. Tua mãe foi outrora um bom médico, frequentando uma classe onde nada custa para se assegurar o bem-estar e onde foi cumulado de dons de honras, ambicioso de glórias e riquezas, querendo atingir o apogeu da ciência, não tendo em vista aliviar os seus irmãos, porque não era filantropo, mas em vista de aumentar a sua reputação e, por consequência, a sua clientela. Nada lhe custou para conduzir a bom fim os seus estudos. Ou seja, esse médico, né, a dona B era um médico honrado, famoso, mas muito ambicioso, né, e sem limites, né? Como eu falei no início, a ambição, quando ela ultrapassa um certo limite, ela se torna uma doença, né? E aqui esse médico, a dona B, outrora esse médico, não via limites, né? O que ele queria era aumentar a visibilidade dele, né? O prestígio dele, os holofotes para ele, à custa, olha só, à custa de quê? A mãe era martirizada em seu leito de sofrimento, porque ele previa um estudo nas convulsões que provocava. Olha só, gente, que crueldade. Ele usava a sua própria mãe como cobaia. Não é outra, na verdade é essa. Ele, a dona B, outrora, esse médico, usava a própria mãe, fazendo-a sofrer para estudar. Olha que crueldade. Bom, a criança era submetida às experiências que deveriam dar-lhe a chave de certos fenômenos. O velho via apressar o seu fim. O homem vigoroso sentia-se enfraquecido pelas experiências que deveriam constatar a ação de tal ou tal bebida, o medicamento, né? E todas essas experiências eram tentadas sobre o infeliz sem desconfiança. Aqui sem mais comentários, né? Aqui ficou claro quanto aos métodos que esse médico horrendo, né? Os métodos que ele utilizava para aprender, para estudar, enfim. A satisfação da cupidez, que é a ganância, né? E do orgulho, da sede de ouro e de renome, tais foram os móveis de sua conduta, sem comentário. Né? Foram necessários séculos e provas terríveis para domar esse espírito orgulhoso e ambicioso. Depois, o arrependimento começou a sua obra de regeneração, e a reparação se acaba, porque as provas desta última existência são brandas perto daquelas que suportou. Olha que interessante, né? Essa senhora que sofreu mais de 70 anos, né, a senhora B, dores terríveis. Olha o que é que o guia da filha dela, a médium, né, acabou de dizer. Essa prova, por mais dolorosa que tenha sido, nem se comparou, nem se pode comparar às provas que ela passou em encarnações anteriores. Né? Muito interessante mesmo. Coragem, pois. Se a pena foi longa e cruel, a recompensa concedida à paciência, à resignação e à humildade será grande. E agora o guia aproveita e nos ensina a todos, né? Porque agora ele nos envia uma mensagem a todos nós. Coragem, todos vós que sofreis, pensai no pouco de tempo que dura a vossa existência material, pensai nas alegrias da eternidade,
Chamai a vós a esperança, essa amiga devotada de todo o coração sofredor. Chamai a vós a fé, irmã da esperança, a fé que vos mostra o céu, onde a esperança vos faz penetrar antes do tempo. Chamai também a vós esses amigos que o Senhor vos dá, que vos cercam, vos sustentam e vos amam, e cuja solicitude constante vos conduz àquele a quem ofendestes, transgredindo as suas leis. Aqui muito interessante que o guia espiritual dela, né, nos chama a atenção para os bons espíritos que podemos atrair para nós mesmos. Os bons espíritos, os emissários do Cristo também, quem sabe, que podemos atrair para nós mesmos através da nossa prece, mas sobretudo através dos nossos pensamentos, palavras e ações e atitudes. Isso é muito interessante. Bom, e aí a mensagem termina da seguinte forma: depois de sua morte, a senhora B deu tanto à sua filha quanto à Sociedade Espírita de Paris comunicações onde se refletem as mais eminentes qualidades, onde ela confirma o que fora dito de seus antecessores. Bom, muito interessante. Essa foi a história da senhora B, que foi um médico cruel, ambiciosíssimo, mas que pelo menos queria o conhecimento, né? Bom, mas conseguiu resignar-se e conseguiu reajustar-se perante as leis divinas. Bom, que aprendizado, né? Que aprendizado. Só nos resta agora estudar, refletirmos e mudarmos de atitudes. Muitas atitudes que certamente precisamos mudar em nós mesmos. Tá certo? Que assim seja. Bom, beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros. Isso é importantíssimo. Tchau, até a nossa próxima videoaula.